uma ótima tarde para todos vocês. Top News no ar a partir de agora, com o fechamento do mercado. As últimas notícias do dia que vocês sabem muito bem, vocês vão encontrar aqui, nesse melhor fechamento do mercado, na BMC News. E, é claro, com as movimentações das bolsas. Para todos vocês que estão aí nos acompanhando nesse pregão de quarta-feira, com muitas emoções, porque a gente já teve Ibovespa até recuperando em 110 mil pontos. Mas antes, deixa eu dar boa tarde para vocês aí que estão nos acompanhando. Quero agradecer sempre a audiência de todo mundo que fica aqui ao longo do dia na nossa programação, sempre garantindo aqui essa audiência mais do que qualificada, como eu costumo falar. Então, muito obrigada. MPK, que está por aqui, olha só, isso mesmo, que rufem os tambores. Chegamos com tudo. Peter Santana, boa tarde para você, chegou exatamente na hora. Regis, tá aí, tá? Já está aí trabalhando bastante, que bom. Sandra Mara, muito obrigada pela audiência de vocês, todos que estão por aqui, o Pascal Neto, que estava desde mais cedo aqui já acompanhando o pessoal do Com Dinheiro, o Rafael Botelho. Gente, muito obrigada mesmo, conto com a sua audiência até o finalzinho aqui dessa nossa programação. E vamos lá, deixa eu trazer o meu profit da Nelógica aqui, Ed dos Santos, tá aqui, ó, Ed dos Santos, boa tarde para você, Valdineia, é aí, isso aí, gente, vai chegando, que a gente vai trazer muitas notícias aqui para vocês. Eu quero trazer logo o nosso telão do Profit da Nelógica para mostrar essa alta aqui, essa disparada do Ibovespa, que chegou a passar da casa dos 2% de alta. A máxima foi 110.183 pontos. A gente está agora nos 109.983. Isso depois que a gente viu, né, essas falas aí do ministro da Fazenda, que agradou bastante o mercado em relação, inclusive, ao arcabouço, em relação às novas medidas fiscais, todo esse programa que deve ser antecipado, inclusive, o anúncio estava previsto aí de novo arcabouço para abril, vem antes, em março, foi o que ele garantiu em um evento, enquanto esteve num evento hoje mais cedo do BTG. Isso tem repercutido bem aí no mercado desde, né, esse período da manhã. Então tá aqui, ó, voltamos para 110 mil, 110.027 pontos, tá aí o Ibovespa tentando sustentar os 110 mil pontos. Mas no dólar futuro a gente continua com alta, hein, gente? Moeda americana R$ 5,22, uma alta de 0,44% nesse momento. A Pvida que vem liderando alta, segundo alguns analistas do mercado, um papel que já vinha bastante descontado, ainda tem a questão, né, de uma classificação por uma agência de classificação de riscos, a gente vai atualizar vocês daqui a pouquinho sobre isso. Então, a Pvida é quem vem liderando altas desde o início aqui do dia, agora 9,39% de alta. Redditor também sobe nesse momento, olha só, 5,53%. E aí a gente ainda tem, né, setor de educação, com Edux também nesse destaque de alta. E alguns papéis do setor varejista. Porém, na ponta negativa, Magazine Luiza lidera a perda, segundo alguns analistas, por causa de realização. A queda de Magalu agora é 4,19%, o papel está R$ 3,88. Lembrando que Magazine Luiza acabou registrando dias seguidos aí de alta depois dessa crise de Americanas, que acabou beneficiando aí a grande varejista. TOTVS também está caindo agora 2,58%. Em relação a TOTVS, também tem questão de resultado que foi divulgado e isso vem impactando aqui o papel. Essa é a situação do mercado agora aqui, nesse momento no Brasil, mas para saber como a gente está com o mercado lá fora, é com ele, seu Gabriel Monteiro. Boa tarde para você. Boa tarde, dona Débora Oliveira. Mercado lá fora em ritmo de cautela, sem muita movimentação. Primeiro, claro, começando aqui com os mercados europeus, nós tivemos um dia bem atípico aqui para a Europa, algumas movimentações um pouco mais intensas, muito no ritmo dos dados já divulgados lá para a economia europeia, principalmente para o Reino Unido e também para a zona do euro. No Reino Unido nós tivemos uma desaceleração na inflação até acima do esperado, ou seja, a inflação perdendo um pouquinho de força. É até engraçado nós falarmos sobre perder força na inflação do Reino Unido, porque está ainda muito forte. Os dados ainda são bem assustadores, acima dos 10% no agregado de 12 meses. Então a situação não está boa lá no Reino Unido, mas claro, nós precificamos o pior cenário agora com a inflação desacelerando em ritmo mais agudo do que os analistas esperavam. Nós tivemos aqui um dia positivo para a Bolsa no Reino Unido, lá a FTSE 100 subindo 0,55%, principal índice acionário do Reino Unido. Nós temos o principal índice acionário da Europa, na figura, claro, da Bolsa da Alemanha, DAX, subindo 0,82%.
CAC aí sim com um pouco mais de força, 1,21% de alta para a CAC e o índice Eurostoxx quase chegando no 1%, 0,97% de oscilação positiva. Já para os Estados Unidos, como eu mencionava, dia de cautela, dia sem muita movimentação. Nós temos neste momento 0,03% de queda para Dow Jones, ou seja, praticamente em mesmo patamar do fechamento do dia anterior. Nós temos 0,08% de oscilação positiva para S&P 500, em mesmo ritmo, sem sair muito do lugar, em patamar de estabilização. E também temos Nasdaq subindo 0,66%. A grande notícia da semana é, claro, o dado de inflação que foi divulgado na manhã de ontem. A inflação subiu 0,5% neste início de ano, em linha com o que os especialistas esperavam, mas, claro, reforçando a ainda permanente inflação forte nos Estados Unidos e somada ali com os dados do payroll, com os dados das vagas de emprego criadas lá para o mercado norte-americano, formam um cenário pouco otimista para, claro, as decisões de política monetária. Hoje nós tivemos os dados divulgados das vendas do varejo que demonstraram alta acima do esperado, ou seja, vieram acima do que o mercado estava projetando, mostrando novamente a resiliência do mercado de trabalho, a resiliência do consumo das famílias norte-americanas. Então, esse cenário está se desenhando e gerando essa cautela, pelo menos para a negociação de ativos de renda variável lá nos Estados Unidos. Os três principais índices, aí eu destaco Dow Jones e S&P 500 em estagnação e também Nasdaq ganhando aí sim um pouquinho mais de valor, 0,71% de alta para a Nasdaq, Débora. É isso aí. Bom, e a gente vai trazendo agora informações para vocês, inclusive, nosso giro de notícias já começa falando sobre o Banco Central, que decretou hoje a liquidação extrajudicial da financeira BRK. O motivo ainda não foi informado e foi nomeada a empresa Veritas Regimes, de resolução empresarial, como liquidante. O Banco Central também tornou indisponíveis os bens do controlador da financeira, Nelson Nogueira Pinheiro, e dos ex-administradores Eduardo Rosa Pinheiro e Valdir Moreno. Segundo o Valor, a família Pinheiro planejava abrir mão do controle da BRK, mas como as ações de Pinheiro estão penhoradas por credores de outra empresa dele, ele não pode vender os papéis, ou seja, a operação da BRK consistia em um aumento de capital subscrito por novos acionistas, no qual o Pinheiro seria diluído até a perda de controle. Por hora, esses novos sócios já colocaram 47 milhões de reais na instituição e a informação que vai chegando aqui, inclusive com cola do professor Alexandre Cabral, é de que é muito mais do que apenas uma. A gente ainda tem a Portocred S.A. Crédito, a Cooperativa de Economia de Crédito Mútuo e a Administradora de Consórcio Nacional, que está, então, a Administradora de Consórcio Nacional Valor S.A., que está entrando, então, nessa decisão do Bacen nesse momento, viu, Gabriel? Maravilha. Agora falando sobre o caso Americanas, a Americanas S.A. informou que a Rothschild & Co. vai realizar reuniões de trabalho com bancos, credores financeiros nesta quinta-feira para avançar no desenho de um acordo, segundo o broadcast. E como já tinha sido anunciado antes, a companhia contratou a consultoria especializada para mediar as negociações com os credores financeiros. E ainda sobre esse caso de Americanas, a União Geral dos Trabalhadores sugeriu que a Justiça do Trabalho participe do processo de recuperação judicial da Americanas S.A. Para o presidente da UGT, a atuação da Justiça do Trabalho seguirá o modelo de recuperação judicial da Mapping, que fechou as portas em 1999. O pedido foi apresentado ontem em reunião das centrais sindicais com o ministro-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Lélio Bentes Corrêa. Débora. Isso aí, na busca de um pacote por propostas para apresentar aos seus credores, a Americanas acaba de contratar o Citi para ajudar a estruturar a possibilidade de monetização de seus ativos, além de apoiar a busca de outras soluções financeiras para resgatar a varejista que está mergulhada em uma grave crise, desde que se tornou público um rombo contábil de 20 bilhões em seu balanço. Segundo uma reportagem do Valor, a Americanas foi em busca de um banco que estivesse mais distante da crise. O Citi é um dos poucos bancos com atuação no Brasil sem exposição na varejista.
Já trabalhou no caso o Banco de Investimento Rothschild, que tem aí feito uma ponte de negociação com os bancos credores, que tem ajudado nesse processo de reestruturação da companhia. O Citi nega, chega ao caso, na verdade, o Citi está chegando nesse momento, num caso que é um momento muito decisivo para o futuro da varejista, já que é nessa quinta-feira, como a gente acabou de falar, que está marcada essa reunião com os bancos credores. Procurados até então, nem Citi nem Americanas quiseram comentar sobre esse assunto. E a Eletrobras divulgou hoje um comunicado ao mercado em resposta à notícia publicada no Valor. De acordo com a reportagem, o escritório Bufará Bueno Advogados processou a Eletrobras alegando não ter sido pago para revisar e reclassificar mais de 7 mil processos judiciais. Na ação movida em primeira instância no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Bufará Bueno Advogados afirmou que a empresa deixou de pagar ao escritório porque estaria ocultando contingências judiciais que somariam cerca de 60 bilhões de reais. No documento, a empresa afirma que a reportagem repercute afirmativas equivocadas baseada em supostas informações prestadas por um ex-contratado da Eletrobras que não teve deferido pleito, que, na visão da companhia, não eram fundamentados e não observam a regra contratual das empresas estatais e que a matéria encontra-se judicializada em processo que tramita em segredo de justiça. Bom, e a Oi reapresentou um boletim de voto à distância de assembleia já convocada para o dia 6 de março. Veja agora esse e outros destaques do mundo corporativo. Acompanhe. A Oi divulgou que foi reapresentado o boletim de voto à distância da Assembleia Geral Extraordinária, convocada para o dia 6 de março, por causa do pedido apresentado pelos acionistas titulares de mais de 0,5% do total de ações preferenciais de inclusão no boletim da indicação de Rafael Manhães Martins ao cargo de membro do Conselho de Administração para eventual eleição em separado por acionistas detentores de ações preferenciais da companhia. Segundo a empresa, a reapresentação do boletim não afeta quaisquer das propostas relativas à Assembleia antes prevista no boletim, de maneira que os votos constantes dos boletins já enviados serão considerados válidos. E a FIT afirmou a nota de crédito nacional em longo prazo para a Apvida em AAA, com perspectiva estável, citando o posicionamento destacado de mercado na competitiva indústria de saúde suplementar do Brasil. A perspectiva estável incorpora a expectativa de redução na sinistralidade em 2023 e pode resultar no fortalecimento da geração de caixa, das margens operacionais da companhia, bem como a retomada de fluxo de caixa livre positivo, segundo a agência de classificação de risco. Já o Citi reiterou a recomendação de compra para TOTUS, com preço-alvo a R$ 37. Na avaliação do banco, os resultados operacionais da empresa no quarto trimestre foram positivos, mas impactados por uma provisão de R$ 10 milhões não recorrente, que deixou os números financeiros abaixo do esperado. E olha só, no acumulado do ano, o saldo de ingresso de estrangeiros está em 14,7 bilhões de reais, enquanto em fevereiro essa soma passa dos 2 bilhões de reais. Já o institucional retirou 202 milhões de reais no dia 13, sacou no geral 3 bilhões e 200 milhões de reais em fevereiro e pouco mais de 13 bilhões de reais em 2023. O investidor pessoa física, por sua vez, sacou 206 milhões de reais no dia 13 de fevereiro, enquanto no ano recua 324 milhões de reais. Mas em fevereiro tem ingresso líquido positivo de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Dia 13, a bolsa avançou 0,7%. Bom, e para vocês que estão aí nos acompanhando, nos assistindo, já agradeci mais cedo a audiência de todos, eu quero lembrar de que vocês podem também deixar o like aqui na nossa programação. É uma maneira de você reconhecer aqui o nosso trabalho, de ajudar a gente a levar cada vez mais o nosso conteúdo para mais e mais investidores. Então, contamos aqui com a sua ajuda, a sua colaboração. Deixa o like na nossa programação, se inscreva no nosso canal para que a gente consiga atingir a nossa meta, que é de se tornar o maior canal do mercado financeiro em número de visualizações, em número de inscritos, porque já somos, em número de visualizações. Mas temos essa missão, a gente faz aqui um trabalho e temos um crescimento totalmente orgânico, né? Então,
Então, isso é tudo graças a vocês que estão aí do outro lado. Então, a gente vai para um rápido intervalinho comercial. Você vai conferir se já está inscrito aí no nosso canal. E a gente volta já já. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Estamos de volta, vamos lá para mais um giro aqui no mercado. A gente tem inclusive, né, a Petrobras virando para o patamar positivo. Isso, claro, ajuda a impulsionar aqui esse índice Bovespa. Eu vou ampliar aqui o nosso monitor de mercado, trazer aqui pelo volume, né, de negociação. Então agora a gente tem os bancões em alta, Bradesco e Itaú aparecendo aqui no patamar positivo, Banco do Brasil, né, assim como também nas commodities. A gente tem agora também a Petrobras subindo, 0,07 de alta, uma alta ainda leve, lembrando que a gente vinha o dia inteiro com uma queda da commodity lá fora, mas agora a gente tem aqui o Brent tentando ensaiar uma virada, né? Tá no 0 a 0 praticamente, já bateu ali o sinal positivo, mas não conseguiu ainda sustentar. O Brent agora está $85,52. E aqui a Vale sobe 2,26%, o Petro 4 está subindo 0,07 por enquanto, tá, gente? Mas a gente tem ainda, né, no cenário de queda, a Magazine Luiza, tá aqui, ó, 3,4% agora de queda, vai expandir nessas perdas. Gerdau e Gerdau Metalúrgica também, na contramão do que a gente vê, a Vale está aí registrando perdas por hoje, viu, Gabriel? Maravilha, no mercado norte-americano, cenário parecido, nós temos 0,03% de queda para Dow Jones, 0,09% para S&P 500, ambos os índices em patamar de estabilidade com o fechamento do mercado de ontem. Nós estamos ganhando um pouquinho mais de valor as ações listadas em Nasdaq. Destaque do mercado norte-americano, claro, destaque para nós brasileiros. Nós tivemos ontem, ao fechamento do mercado, a divulgação do balanço operacional de Nubank, dando um lucro e também um resultado operacional acima do que o mercado projetava, bem acima, na verdade, do consenso do mercado. Então, isso animou os investidores, motivou uma bela alta de Nubank na Bolsa de Valores. Neste momento, quase 7%, na verdade, 6,5%. Acabou de mudar aqui para mim, 6,5% de alta para as ações de Nubank, listadas lá nos Estados Unidos. Então, o bancão aí do setor de bancos digitais, uma das grandes startups brasileiras que listou as suas operações no mercado norte-americano, apresentando seus resultados bem fortes, bem interessantes, inclusive apontando ali uma queda na variação da inadimplência de um trimestre ao outro. Grande preocupação para o banco ter, claro, foco no desenvolvimento de clientes de pessoa física. Então, são clientes que são mais afetados pela macroeconomia, são clientes que são mais afetados pela alta dos juros, pela deterioração do seu poder de compra. A inadimplência está crescendo no Brasil, então esse seria o grande risco, mas apontou uma leve queda na sua inadimplência e esse resultado que está bem acima das projeções do mercado. Então, essa é um dos principais destaques aqui que nós fazemos da BMC News para o mercado norte-americano, uma companhia brasileira que está com as suas ações negociadas por lá, Débora. É isso aí. Bom, deixa eu trazer uma informação que está chegando aqui agora para mim. O ministro Fernando Haddad e integrantes aí de sua equipe devem participar de um jantar promovido pelo Grupo Esfera Brasil nessa noite, lá em Brasília mesmo. Foram convidados aí em torno de 50 empresários para o evento. Um dos temas prioritários será, com certeza, a reforma tributária. Além de Haddad, já confirmaram presença o secretário executivo do Ministério, Gabriel Galípolo, o secretário da Receita, o Robson Barreirinhas,
o secretário extraordinário de Reforma Tributária, o Bernard App, e também a subprocuradora-geral da Fazenda, que também deve estar aqui nesse evento. O compromisso não consta nas agendas oficiais até o momento, né? E o Grupo Esfera Brasil tem sido um dos principais interlocutores do empresariado na discussão junto com a Fazenda para soluções aí de litígio em relação àquele caso do CARF. Então a gente vai ter esse jantar. No jantar dessa noite são aguardados alguns principais representantes também do PIB brasileiro, né? Se a gente for considerar aí esses CEOs, então a gente vai ter, o encontro vai ocorrer em uma propriedade particular no Lago Sul e não terá acesso à imprensa, Gabriel. Maravilha, vamos para a nossa primeira entrevista de hoje, já que comentávamos sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, trazer esse papo um pouco mais voltado à política para entendermos qual é o ambiente político, como estão as pautas, em que ritmo devemos esperar que elas andem no Congresso Nacional e que sejam apresentadas, claro, pelo Executivo Nacional. Gostaria de convidar para essa conversa Anderson Nunes, analista político. Por favor, fique à vontade. Seja muito bem-vindo ao BMC Top News, ao nosso fechamento de mercado. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Débora. E boa tarde aos telespectadores da BMC. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. Anderson, nós tivemos um posicionamento, até jogando um pouco de água fria, em quem estava esperando que as pautas caminhassem muito rapidamente no Congresso Nacional. Arthur Lira, hoje presidente da Câmara dos Deputados, deu uma entrevista falando que não tem como cravar quando que a reforma tributária será pautada, discutida, votada no Congresso. Fala que a ideia é votar neste ano, mas não promete nada, que essas discussões são complicadas. A gente pode esperar que essa reforma tributária ela realmente aconteça neste ano? Lembrando, o primeiro ano do mandato de qualquer presidenciável é que aglutina a maior capital político. Nós tivemos no primeiro ano discutida e aprovada a reforma da Previdência 4 anos atrás, então eu tomo isso como base. A gente deve ver uma reforma tributária discutida ainda neste ano. Como é que está o clima em Brasília para essas discussões um pouco mais apimentadas? Gabriel, a gente tem que fazer uma separação da intenção. Será real a intenção do governo de aprovar? Por que eu faço essa menção? Nós conseguimos aprovar uma PEC da transição no final do ano em tempo recorde. E por que não um projeto de lei, por exemplo? E, logicamente, a gravidade da discussão em relação aos impostos. Por quê? Essa PEC, por exemplo, eles estão tentando fazer a amarração de projeto de lei, né? Das emendas ali, tudo, de duas situações que a gente tem de impostos. Uma que foi proposta pela Câmara e outra para o Senado. Nós temos que falar também do Pacheco, em entrevista ontem, na própria conferência do BTG ontem, que ele falou que a intenção, na verdade, era que o arcabouço fiscal passasse junto com a reforma tributária devido à sua importância dos dois fatores. E o Lira hoje já falou de uma forma divergente. Logicamente, a gente tem essa questão da reforma para ser feita, para ser falada, e o próprio ministro da Fazenda falou que vai apresentar no próximo mês, em março, ao Alckmin, que é o vice-presidente da República e também ministro, e a própria Simone Tebet, que é ministra do Planejamento. Então o governo está querendo fazer essa apresentação do arcabouço fiscal, lembrando que o prazo máximo seria agosto desse ano. Agora, com o Lira falando que talvez não consiga aprovar num primeiro semestre, a gente sabe que a Câmara é um pouco mais delicado esse tipo de projeto passar em relação ao Congresso, no caso o Senado. O Senado, esse tema é um pouco mais simples de ser aprovado. Tenta ali a reforma tributária, há uma tentativa de juntar alguns impostos, em torno de 6 impostos, ICMS, o próprio IPI, o ISS. Para mim, o grande vilão para poder juntar os impostos vão ser os impostos estaduais e os municipais. Como que vai ser feita essa partilha? Como que cada um vai ficar? Então, talvez isso gere uma parte de um desgaste maior na aprovação. O mundo perfeito seria a fala do Pacheco. Então, se o Pacheco conseguir negociar com o Lira, talvez os dois temas passem juntos, tanto o arcabouço fiscal quanto a reforma tributária, que para mim, eles são temas que deveriam andar juntos, e o Pacheco foi muito sábio em sua fala ontem. Agora, logicamente, o Lira sabe que na Câmara esse tema ele é muito mais sensível para ser falado, muito mais complexo a sua fala. Então, eu acredito que na Câmara dos Deputados a gente tem uma situação até divergente nessa aprovação,
porque os estados eles têm uma representação muito maior. Por exemplo, no caso de São Paulo, tem muito mais deputados federais do que o caso do Espírito Santo. Já no Senado, a representação é igual dos pesos dos estados. Então, eu acredito que a gente vai ter uma dificuldade de passar a reforma tributária, ela não vai passar junto com o arcabouço fiscal, e sim vai ser separada. Agora, essa briga e essa discussão que a gente tem visto, né, em relação do governo com o presidente do Banco Central. Tem um projeto que acabou de ser protocolado, e até a gente vai trazer mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho aqui, um deputado querendo mudar ali nesse projeto a data, né, de posse do presidente do Banco Central, mudaria então a data ali desse período, então teria que ter uma mudança do presidente do Banco Central de acordo com que também tivesse a mudança do presidente do país. Você concorda com isso, Anderson? Você acha que, aonde é que vai dar essa briga que está sendo aí colocada, já foi colocada em cartaz, né, e tem trazido muito ruído para o mercado? Essa briga, na verdade, ela não é interessante para ninguém. Isso tem que se resolver. O que eu posso falar nesse momento, da minha opinião? Nós temos 2 diretores para serem trocados, agora que termina o seu mandato no dia 28 de fevereiro. Então, o Lula, o presidente Lula, o que ele fez? Ele se aproveitou, subiu o nível da discussão para que ele possa fazer as 2 indicações com o nome que ele quer, e não a indicação, por exemplo, do Roberto Campos Neto. Um quer ser reconduzido, Roberto Campos Neto, o diretor tem a intenção de continuar, já outro não quer. E aí você tem uma situação que o Lula cria esse problema, joga para a mídia, bateu na semana passada a mídia todos os dias nessa situação do Banco Central em cima do Roberto Campos Neto. O Roberto Campos Neto fez uma tática ainda ao programa Roda Viva na segunda-feira, para mim ousada, porque qualquer fala dele, qualquer coisa poderia inflamar muito mais a atual conjuntura entre o governo federal através do presidente eleito Lula e o próprio presidente do Banco Central. Agora, criou-se um atrito político, onde a política não poderia se envolver sobre essas questões monetárias. Há uma intenção do governo em reduzir a taxa de juros? Com toda certeza, porque o governo sabe que uma taxa de juros alta não influencia, por exemplo, algum grau de investimento, não aumenta, por exemplo, a questão de crediário. Ele é péssimo, por exemplo, para o varejo, para incentivar o crédito, incentivar o financiamento. O próprio governo fez o lançamento ontem do Minha Casa Minha Vida para tentar trazer de novo a taxa subsidiada para a construção civil. Então, uma taxa muito alta, ela não é interessante, e é o que o próprio Haddad falou hoje no céu conferência do BTG. Olha, quem vai querer vir para o Brasil participar de uma PPP para poder fazer quanto? Vai ter que ganhar quanto no ano para poder compensar? Então ele fala o seguinte, quem vai querer investir no Brasil com uma taxa de juros alta, sendo que ele poderia deixar o dinheiro dele parado, sem risco? Agora, vai ser discutido, acredito que não amanhã, na reunião de amanhã do Conselho Monetário Nacional, que amanhã vai ser a partir de 3 pessoas, que é o ministro o Haddad, ministro da Fazenda, a própria Simone Tebet como planejamento e o presidente do Banco Central, só que aí o governo já entra com 2 votos favoráveis. Já está praticamente certo que não vai entrar a meta de inflação nessa discussão e capaz de ficar para a reunião de junho, lembrando que o Conselho se reúne todos os meses. Então, há uma situação que se subir essa meta de inflação, conseguiria, por exemplo, reduzir a taxa de juros. E essa questão da meta de inflação a 3,25, ela é muito criticada, porque o pessoal falou, olha, atribuiu uma meta de 3,25 e a inflação fica em torno de 5,8, ou seja, não se alcança, não tem condição de alcançar ela de 3%. E com isso a gente entra numa outra situação. Vamos supor se o Roberto Campos Neto saísse, que é isso que importa para nós investidores ali que operamos a Bolsa. Quem seria o outro nome? Enquanto ficar com esse nome, que a gente não tem certeza e não sabe quem pode assumir, é o risco que vai se ter. Nós vamos ter uma curva de juros longa operando acima de 13%. A curva de 10 anos, por exemplo, de juros operando acima de 13%. Hoje está em 13,43%, é de 10 anos. Então, a gente tem uma situação onde o investidor não gosta de instabilidade. Não acredito que o Roberto Campos Neto
desista e peça a demissão do cargo, mesmo com a pressão política que é feita, igual a Gleisi Hoff, presidente do PT e deputada federal, pressiona para que ele peça a demissão do cargo, que o Lula possa indicar, porém sempre fica a dúvida, se ele sair, qual vai ser o nome? Esse nome que vai vir vai reduzir a taxa de juros como o governo quer ou vai ser sensível ao que realmente a economia pode? Então a gente sempre tem essa dúvida do que vai vir, principalmente para a taxa de juros e das expectativas de inflação. O que eu posso falar das expectativas de inflação, no mês de fevereiro, deve computar as altas, por exemplo, de reajuste de mensalidade escolar, de condomínio, outras taxas na questão, por exemplo, do salário mínimo, que vai ser embutida. Já para março, os dados que vão sair em abril, se retornar, que não deve prorrogar a isenção dos impostos federais sobre os combustíveis, no caso de gasolina e álcool, até agora só saiu para 60 dias a desoneração dos impostos federais, se retornar, vai atingir em cheio a inflação. Então, eu espero uma inflação para fevereiro e março, que pode ser um ponto de partida e discussão para as próximas reuniões do Copom, para realmente definir se consegue reduzir a taxa de juros, se essa inflação está controlada ou não no nível Brasil. Maravilha, Anderson. Inclusive, nós falamos bastante na semana passada sobre essa reunião que acontece amanhã do CMN, do Conselho Monetário Nacional. Muito se discutiu de entrar ou não na pauta, como você mencionava, a revisão da meta de inflação. Historicamente, nós temos essas decisões tomadas em unanimidade. Então, você mencionava, não, o governo já tem 2 votos, ficaria só o divergente do Banco Central. Mas o que representaria uma divergência desse calibre que historicamente não existe? As decisões são sempre tomadas em unanimidade, em uníssono, até para demonstrar um alinhamento de quem gera a economia no Brasil com a principal instituição financeira que também cuida da política monetária brasileira. Então, qual seria o significado de uma divergência em possível discussão sobre a política monetária, sobre a meta de inflação aqui no Brasil? E qual o capital político que geraria mais desgaste para o governo, uma troca na meta de inflação? Ou seria uma grande vitória para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva? Qual é a sua avaliação? Claro, pode não estar na pauta de amanhã, mas em algum momento deste ano, você mencionava a reunião do meio do ano, pode entrar em discussão e gerar, claro, esse desgaste ou essa vitória para o governo. Como você avalia essa questão? A vitória do governo ela é certa, ele já entra com 2 votos contra 1, se realmente for a intenção de colocar a meta de inflação. Mas o país não está preparado para subir essa meta de uma forma repentina. Isso tem que ser discutido. Se o próprio presidente do Banco Central vem falando que não tem condição de alterar, que ele faz o controle dessas questões de taxa de juros e faz o acompanhamento, você entra numa divergência entre o político e aí você entra numa situação que o risco fiscal pode aumentar. O que vai acontecer com a taxa de juros se houver uma divergência entre eles? A taxa de juros mais longa vai para cima. E aí não tem como você segurar. Não adianta tentar o governo segurar a taxa de juros curta, onde o investidor sabe que o risco do país lá na frente é muito mais alto. O cara não vai fazer os investimentos. Você pode tentar fazer uma decisão política para tentar fazer a redução na marra da taxa de juros, que não vai surtir o real efeito no mercado. O que vai acontecer, por exemplo, com o dólar? O que vai acontecer com as curvas longas? Agora, para mim, nesse momento, o Haddad tem dado uma tranquilidade, falando, olha, Roberto Campos Neto, eu gostei da fala dele, ele está tentando ser próximo do governo, ele vai tentar achar um meio tempo, no entanto que o Haddad já falou que não colocaria em pauta amanhã e está segurando muito bem essa situação, porque ele sabe que se elevar esse tipo de discussão, vai refletir no mercado financeiro de forma direta. Ele até fez uma brincadeira hoje, até uma fala dele hoje, falando sobre a questão da participação dele na conferência de manhã, falando o seguinte: tirei as telas da minha frente, sei que cada espirro em Brasília gera turbulência. Aí ele fala dessa questão de Brasília, ou seja, ele sabe que qualquer decisão, qualquer fala, qualquer entrevista nesses últimos dias, muda tudo. E aí você reflete no mercado financeiro. Por quê? O mercado financeiro, volta a falar, não gosta de dúvida. E se há dúvida, o que você faz primeiro? Você zera a sua posição, espera aquela notícia ser disseminada, entender e depois fala, não, isso aqui não vai interferir no que eu tenho, então recompra ou continua esperando uma nova oportunidade. Os investidores institucionais, eles não se preocupam
em pagar mais caro, mas porém eles querem diminuir o que? O risco. O risco é o fator de jogo, é o risco que vai determinar os seus ganhos ali no mercado financeiro. Maravilha, só para exemplificar, nós trouxemos a notícia no início do nosso jornal, falando que no aglutinado aqui de 2023 até este momento, nós tivemos o aporte de dinheiro estrangeiro de aproximadamente 14 bilhões de reais e a retirada de institucionais brasileiros de aproximadamente 13 bilhões de reais. Então a gente não está saindo do lugar, estrangeiro está colocando dinheiro no Brasil e quem está aqui vivendo essa realidade, quem está gerindo os ativos aqui da parte institucional está tirando o pé, está zerando posições, está arrancando esse dinheiro da Bolsa de Valores. Débora. E aí a gente precisa lembrar de um outro ponto, que aí eu até quero levantar contigo, Anderson. Se a gente tem dinheiro saindo, se a gente não tem dinheiro entrando, tem investimento entrando, de onde que o governo vai tirar, né, dinheiro, que é o que a gente sabe que mais precisa, é de arrecadação. Muito tem se questionado essa desoneração do ICMS. Aliás, os governadores todos estiveram nessa terça-feira lá em Brasília para tentar discutir isso. Eles cobram o posicionamento do governo a partir de março. Claro que é do interesse também dos estados, porque isso quebrou ali a parte da arrecadação, né? E, por outro lado, existe a preocupação, né, do próprio presidente Lula, que assim que assume, ele toca ainda, né, vai levando em frente uma ação, uma decisão tida como populista até do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então ele vai mantendo isso para poder conseguir sustentar e segurar esse preço do combustível. Qual que é a tua avaliação em relação a esse cenário, né, de tomar medidas que, por um lado, até pode beneficiar o social, mas, por outro, tem pesado na conta e, no final, ainda pode sobrar para o consumidor, né? Essa desoneração do combustível, eu posso trazer um exemplo na faixa de 50 bi que o governo deixou de arrecadar. E me preocupa, por exemplo, quando ele fala que ele vai aumentar o salário mínimo para 1.320 dia 1º de maio, nós tivemos um aumento agora em janeiro para 1.302 do salário mínimo, e quanto isso vai refletir? Porque não adianta dar onde tirar a conta, ela é simples. Se você aumenta o salário mínimo, automaticamente vai refletir sobre o preço dos produtos, que vai refletir na inflação. Agora, ele também fala sobre, por exemplo, a questão da reforma tributária, da reforma do imposto de renda. Ele vai ter que criar novos tipos de arrecadação. Quando ele define que ele quer fazer uma isenção do imposto de renda para 2 salários mínimos, ele vai ter que abrir mão de uma arrecadação. Se ele decidir, por exemplo, 5 mil reais, ele vai ter que abrir mão de uma arrecadação muito maior. Se fala aí acima de 100 bi, que ele vai ter que abrir mão de arrecadação. E a pergunta que sempre fica, Débora, que eu até agora eu não consegui capturar, é aonde vai ser a troca desses impostos? Vai cortar funcionário? Vai cortar gastos do governo? Porque até agora o Haddad falou que ia cortar 50 bi, mas não disse da onde. Não falou da onde ele faria. Apenas fez a apresentação falando que iria mudar a questão do voto de qualidade no CARF para poder favorecer o governo nas vitórias. Falou hoje saiu um acordo. Hoje, saiu um acordo entre ele e a OAB, definindo algumas questões ali do voto de qualidade, falando que se o governo vencer, vai abrir mão dos juros desde que pague em 90 dias, vai dividir em 12 vezes, ou seja, aumentar essa arrecadação desse dinheiro que está parado, diminuir as brigas judiciais, mas essa arrecadação ela é única e depois. Então, se ele vai abrir mão de alguma arrecadação, eu acredito que ele vai ter que subir os impostos em outro ou criar algum imposto, por exemplo, taxar os dividendos, que é a grande discussão que vai ser aí na reforma do imposto de renda, na reforma ali, de uma forma geral. A tributária, pelo que eu percebi, pode ser que ela não caia o valor do tributo, ela apenas unifique e fique mais fácil para a conta, e o brasileiro, na verdade, no final, essas reformas não vão mudar em nada, e dependendo de como for, pode ser que até pague mais impostos, como, por exemplo, um prestador de serviço que vem reclamando que essa reforma tributária pode até aumentar o grau de imposto dele. Então, eu não consegui enxergar ainda, Débora, em detalhes para afirmar aqui da onde o governo vai precisar arrecadar mais. Agora, eu não tenho dúvida que ele vai criar ou algum novo imposto, ou vai aumentar algum imposto atual, ou vai taxar os dividendos, que pode ser uma saída para o governo para conseguir gerar essa arrecadação e gerar esses benefícios sociais que foram promessas do Lula, a isenção do imposto de renda para quem ganha 5 mil, ele já vai iniciar aí com 2 salários mínimos. A discussão já está na reta final do Ministério da Fazenda e Receita Federal e pode ser divulgada a qualquer momento. Nós tivemos aí também
o Desenrola, que são mais 20 bi do Tesouro para ser colocado para favorecer, no caso, diminuir o grau de endividamento para quem ganha até 2 salários mínimos. Está sendo proposto ali a questão de parcerias com o banco, uma taxa de juros fixa de no máximo 1,99 ao mês. Então vocês têm muito programa social vindo que não conversa com o arcabouço fiscal da forma como está, porque vai aumentar os gastos e eu não tenho visto nenhum corte acima desses 50 bi, e mesmo assim dentro desses 50 bi eu não sei qual vai ser o real corte, da onde vai vir. Então a gente tem que aguardar ainda para saber como que o governo está fazendo essas propostas e saber de onde realmente vai sair essa conta. Se vai ser de algum corte, se vai ser de aumento de algum tipo de imposto ou a criação, o caso, por exemplo, o exemplo maior aí da taxação dos dividendos. Perfeito, Anderson. Agora falando um pouco sobre discurso e os discursos postos nesse início de governo, gostaria de uma avaliação. Nós temos, por vezes, o presidente da República muito duro nas suas colocações, muito duro nos seus ataques a algumas instituições aqui no Brasil. Destaco, claro, o Banco Central. No entanto, o seu grupo de ministros tentando apaziguar a situação, focando nos projetos a serem apresentados, focando no novo arcabouço fiscal, focando nessa mudança no voto de qualidade do CAF, focando ali nos projetos a serem desenvolvidos. Então nós temos 2 discursos, um do presidente da República e outro dos seus ministros. No entanto, a sua base governista, os parlamentares que fazem parte do Congresso e do Senado, por vezes insuflam o discurso num tom mais Lula do que de seus ministros. Até que ponto a gente deve analisar o discurso dos ministros e até que ponto da sua base governista? Quando a gente fala do discurso posto pelo governo, a quem nós devemos escutar? Porque os projetos eles são apresentados pelos ministros, mas são, claro, votados e mudados na Câmara pelos deputados e senadores. Então, como a gente pode analisar esses discursos quando a gente escuta falar de governo, a quem nós devemos escutar? Excelente pergunta, Gabriel, em relação a essa divergência que há no governo. Mas a gente tem que tratar, vou dar alguns exemplos aqui do que nós passamos. Por exemplo, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, pediu para o Guedes não prorrogar a desoneração dos combustíveis. Isso estava certo de não prorrogar. E agora, o que aconteceu? O Lula foi lá porque ele sabe que era uma atitude política. Era uma atitude populista. Imagina, ele começar um governo com aumento do preço dos combustíveis, como é que seria a primeira avaliação das pessoas que fazem uso disso? Ia impactar no diesel, ia impactar direto no preço do frete, ia impactar nos produtos e afetar a cesta básica. Então o que ele fez? Voltou atrás, passou por cima da decisão de um ministro dele e falou, olha, eu vou prorrogar. Depois, na primeira semana, teve divergência entre o ministro do Trabalho, depois o ministro da Previdência, falando que eles iam rever as reformas de ambos os lados ali, que foram pacificadas e aprovadas no passado. E depois o Lula fez o quê? Uma reunião entre os ministros e pacificou e falou, olha, agora quem vai tomar a decisão é o chefe da Casa Civil. Vocês não vão tomar esse tipo de decisão e falar. Então, ele fez muito bem conduzindo para ele algumas decisões. E alguns anúncios são centralizados nele, diferente do que foi no governo, por exemplo, anterior. O Bolsonaro, os ministros faziam seus anúncios diretos e a gente conseguiu ver que isso refletiu na forma de voto. Vários ministros dele se elegeram para o Senado. Nós temos também o governador de São Paulo, que é o Tarcísio, que era o ex-ministro também do governo anterior. Então, ele concentra muito mais a fala nele, como presidente da República, do que os seus ministros. Agora, o que eu vejo é sempre confiar numa fala dele. Porém, com uma Câmara e com um Senado um pouco mais dividido, a gente tem uma tranquilidade em não passar certos temas. Vou dar um exemplo hoje. A autonomia do Banco Central passaria a sua alteração na Câmara e no Senado? Não passaria, não conseguiria, porque é um tema delicado, que foi aprovado, tanto o Pacheco quanto o Lira falam que não é possível aprovar. Mas a gente tem, por exemplo, a alteração da lei das estatais, que deve ser votada agora em março. Nas 2 primeiras semanas de março, o Senado deve voltar à questão da alteração da lei das estatais, quando modifica o período de quarentena, de 36 meses para 30 dias, para assumir, no caso, o Conselho ou presidência ou diretoria das estatais. Então a gente percebe que o governo ele tem as suas divisões. Alguns temas, por exemplo, como esse do Banco Central, Lula não consegue fazer alteração. Outros, a gente tem que tomar um certo cuidado, que a sua fala, num primeiro momento, pode alterar, impactar o mercado.
Agora, eu não vejo que ele tem subido o nível da discussão, Gabriel, de uma forma ali, de um ataque direto às instituições hoje. Por quê? O Lula de hoje que está falando é o mesmo Lula da campanha eleitoral. A diferença é que agora ele não está mais num palanque, agora ele é o presidente da nação, a qual ele também tem que se preocupar que a sua fala reflete direto na economia, reflete direto com quem realmente é o investidor. Ah, mas eu falo ali, eu não tenho problema de falar porque eu tenho que me preocupar com o social. Mas quem gera emprego? São as empresas. Se as empresas não dão lucro, elas refletem o quê? Na bolsa. Se você tem uma expectativa de um lucro menor, o que acontece com o preço da ação? Vai cair. E vice-versa, se você tem uma expectativa de um lucro maior, a ação sobe. A gente pode dar o exemplo do Banco do Brasil, do Itaú, com a divulgação do balanço, do próprio Bradesco, que foi negativo. Então, essa situação do Lula hoje é um pouco delicada e a gente tem que destrinchar muito mais para saber. Essa fala dele, vou dar o exemplo aqui do Banco Central para os nossos telespectadores da BMC. Ela passaria num Congresso hoje? Não. Então, é uma fala que você consegue avaliar uma certa cautela e tranquilidade. Olha, é uma fala política que ele está falando para o eleitorado dele, para falar, a gente está tentando baixar a taxa de juros, mas o Banco Central não permite, ou seja, o Congresso não vai. Agora, a pessoa que tem investimento em estatais, com a modificação da lei das estatais, uma indicação política sendo colocada agora de forma liberada ali para as pessoas que fizeram parte de partido político ou estavam aí, como, por exemplo, é o caso de Jean Paul Prats, que era senador até o dia 31 de janeiro e vão assumir. Essa lei das estatais é aprovada? Foi aprovada com tranquilidade na Câmara e acredito que vai ser aprovada no Senado. Então, essa daí eu tenho que tomar um certo cuidado. O investidor hoje ele vai ter que saber aperfeiçoar a política do que o Lula está falando, do que o Congresso também pode fazer. Porque não adianta ele editar uma medida provisória e chega no Congresso essa medida não passa, ou essa medida provisória pode ser modificada. Então tem que estar muito alinhado e tentar interpretar muito bem o que é possível aprovar ou não, e nesse caso o investidor vai ter que estar atento sempre à nossa política brasileira. Maravilha, Anderson. Gostaria de agradecer imensamente a participação de hoje. Muito obrigado mesmo por, claro, esclarecer essa situação. Contamos sempre com a sua participação por aqui. É um prazer sempre conversar contigo. Então, gostaria de agradecer imensamente a participação de hoje. Muito obrigado pelo convite, Gabriel. É o pessoal da BMC. Meu forte abraço e sempre à disposição de vocês. Maravilha. Anderson Nunes, analista político. Estará sempre por aqui, claro, o pessoal gostando bastante aqui no chat. Não esqueçam, claro, de acompanhar o Anderson nas suas redes sociais, nos seus canais. Ótimo analista político, está sempre aqui presente conosco, dando essas entrevistas e, claro, esclarecendo algumas questões um pouco mais técnicas da política brasileira, que é difícil de entender. Muitas vezes a gente mesmo tenta entender aqui, não consegue muito saber o que está acontecendo aqui na política brasileira, porque é bem complicado mesmo. E, claro, uma última atualização antes do nosso intervalo sobre o mercado norte-americano. Basicamente em estabilidade, 0,13% de queda para Dow Jones, S&P 500 0,00, ou seja, cravado no 0 a 0 neste momento, e Nasdaq subindo 0,62%. Para petróleo, nós temos um movimento ora positivo, ora negativo. Neste momento, a principal commodity energética caindo 0,40%, isso para o barril de petróleo Brent, cotado $85,25, e o WTI $78,50, queda de 0,71%. Há muita discussão sobre as reservas de petróleo dos Estados Unidos, que deveriam ser utilizadas agora para conter o avanço da commodity energética, claro, a reposição dessas reservas. Então há muita coisa a ser discutida. Mercado para a commodity hoje muito instável, sofrendo bastante instabilidade. Mas primeiro, antes de nós irmos para o nosso intervalo propriamente dito, gostaria de saber se você já está inscrito no nosso canal do YouTube. Para você que caiu aqui de paraquedas primeira vez na nossa programação, se inscreva no nosso canal, abaixe um pouquinho a sua tela, tem um botão de se inscrever e você pode clicar nesse botão e também no sininho das notificações, assim você ficará a par de tudo que nós publicamos aqui no nosso canal do YouTube. Além da nossa programação ao vivo, temos vídeos exclusivos produzidos diretamente aqui para o canal por uma equipe totalmente dedicada ao nosso YouTube. Então, para você que gosta de mercado financeiro e quer ficar sempre ligado no que está acontecendo, siga a rede daqui da BMC News, o nosso canal do YouTube, clicando no botão de se inscrever e clique também no sininho das notificações. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais mercado, atualizações em tempo real e também uma entrevista super bacana por aqui para vocês que estão nos acompanhando, mas claro, depois do anúncio comercial.
BMC News, informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta, vamos lá, agora a gente vai bater um papo com ela, Paula Mello, sócia analista da GTI. Paula, muito obrigada por estar aqui sempre conosco. A Paola, tá bom, então vamos lá, o pessoal vai conferir aqui a câmera da Paola para poder trazer ela aqui. A gente vai conversar com ela sobre varejo de alimento. A gente tem temporada de resultado acontecendo, enquanto o pessoal está posicionando lá a Paola, a gente sabe que já teve resultado aí de Carrefour, que aliás subiu bastante assim que a gente teve na divulgação. Carrefour que hoje está liderando altas no setor, 4,91%. E a gente vai entender, tem resultado de açaí para poder sair. Então, Paola Mello, vamos lá. Não, então tá bom. O pessoal da produção tá tentando certificar lá que a Paola tá com a gente. Açaí nesse momento, eu vou continuar trazendo aqui como que a gente tá com a movimentação do setor. Açaí está subindo 3,96%. A gente tem previsão de resultado aí para poder sair. Grupo Mateus também sobe bem. Pão de Açúcar, 1,69% de alta. Agora eu tô sabendo que agora sim a Paola tá com a gente. Paola, boa tarde para você. Olá, boa tarde, Débora, como estão? Ótima tarde, minha querida, muito bom ter você aqui na nossa programação, seja sempre bem-vinda. Paola, a gente tem aí essa temporada de resultados acontecendo, Carrefour já divulgado, subiu bem o papel na divulgação. Hoje a gente tem um setor inteiro em alta e a expectativa aí para açaí. Eu queria entender, eu acho que a gente perdeu aqui o sinal da Paola, vamos ver se a gente consegue restabelecer aqui a conexão com ela para a gente comentar um pouco sobre esses resultados e também saber como que tem a expectativa para os próximos, né, Gabriel? Porque se a gente olhar para o IPCA, o que tem preocupado agora bastante é o setor de alimentos, né? E isso a gente tem que entender exatamente qual que será o impacto disso com uma inflação um pouco mais alta nos alimentos, qual será o impacto disso nos resultados dos próximos trimestres do setor, que acaba sendo um fator preocupante, né, Gabriel? Exatamente, nós temos oportunidade, especificamente para o setor de alimentos, Débora, a se expor a qualquer uma das fases da cadeia produtiva. Tanto a produção desses alimentos, arroz, soja, milho, açúcar, a gente tem algumas companhias que trabalham diretamente com a produção dessas commodities, desses produtos. Nós temos outras companhias que fazem, claro, a marca que é vendida ali no supermercado, como é o caso da Camil, que conversou conosco ontem. Ela não vende propriamente dito ali no supermercado o arroz, mas ela quem empacota, quem faz a nutrição daquele arroz, quem cuida daquele produto, empacota, monta a marca por cima e vende aos vende aos revendedores, aos varejistas. Então, nós temos tanto os supermercados, como Carrefour, como Pão de Açúcar, como o Açaí, nós temos as companhias
companhias que trabalham diretamente com os produtos, como é o caso da Camil, como é o caso de vários frigoríficos que nós temos aqui também no Brasil, e temos também as produtoras. Então nós temos várias etapas a nos posicionarmos, a nos colocarmos nesse segmento. É interessante entender cada uma delas, qual seria uma possibilidade de exposição ou não neste momento, Débora. É isso aí, agora eu tô sabendo que a Paola tá aqui com a gente. Tá mesmo aqui, gente? A Paola não vai ser pegadinha da produção comigo não, né? Paola, você tá por aí? Tá chegando. Tá bom, ela tá chegando. Agora sim. Olha só, a tecnologia Paola, nos pregando algumas peças, não é verdade? A produção tava pegando peça aqui com a gente, Paola. Daí a gente chamava e dizia, não, mas a não tá... Agora deu tudo certo. Que bom ter você por aqui, minha querida. O que eu tava te perguntando era sobre essa temporada de resultados. Tivemos resultado de Carrefour. Tem uma expectativa aí para Açaí, eu sei que você cobre muito bem aí, você acompanha muito bem esse case, eu queria que você pudesse trazer um pouco dessa expectativa para o resultado, até porque, como eu vinha falando para Gabriel, tudo bem que quando a gente olha para o resultado, a gente está olhando um pouco para o retrovisor, né? Mas a gente tem agora uma inflação trazendo um pouco mais de preocupação em relação ao setor de alimentos, e eu queria também já entender não só esses números de agora, mas a tua expectativa para os próximos trimestres diante desse fato, inflação que não anda controlado, né? Sim, sem dúvida, Débora. Eu acho que, olhando no retrovisor, né, a gente está vendo bons números, pegando o Carrefour, que abriu a temporada aí como referência. Os números da Operação Core foram muito bons, né, o que acabou puxando para baixo, sendo detrator, foi a aquisição do Big, né, que é o antigo Walmart, que ainda está deficitária, mas olhando as operações ali, o Atacadão, os supermercados Carrefour, a gente viu bons números dentro do possível, né, para um país que está no macro aí, num cenário mais desafiador. Essa parte de alimentação, né, é um varejo não discricionário, independente da gente ter dinheiro sobrando ou não, a gente precisa se alimentar, e isso aí dá um piso, né, ele dá uma sustentabilidade para esses resultados. Então, eu imagino que a gente siga vendo números parecidos com esses para as demais empresas listadas, seja para o Pão de Açúcar, para o Açaí, para o Grupo Mateus, ponderando que as empresas que estão mais focadas em formatos de preços baixos, né, então principalmente Açaí e o Grupo Mateus, devem vir melhores, né, porque essa é a forma que o brasileiro encontra ali de fechar o orçamento, comprando um alimento um pouco mais barato, economizando um pouquinho ali, então essas empresas devem se beneficiar um pouquinho mais, Débora. Maravilha, Paula. Inclusive, quando a gente fala sobre varejo, uma das grandes preocupações sempre do investidor é a questão de margem, porque margem acaba sendo um comparativo ali, uma mensuração muito importante para quando a gente olha para uma companhia. As margens, historicamente, nesse segmento, costumam seguir o aumento dos preços. Como essa inflação, a gente sabe que às vezes ali um aumento nos preços negociados para os produtos acaba beneficiando quem está vendendo, mas essas margens historicamente elas conseguem ser repassadas ao consumidor ou há um nível limite ali que as companhias não conseguem mais repassar e acabam sendo penalizadas na margem? Como que você enxerga esse segmento e expectativa para as margens dessas companhias neste ano de 2023, já que a gente pode ter algumas pressões ali, principalmente para alguns alimentos específicos? Em janelas mais longas, sempre existe esse repasse de preço. Eu até diria que esse setor de varejo alimentar é um dos que mais protege o investidor de inflação. A questão, por que eu digo em janelas mais longas? Porque às vezes no curto prazo existem discrepâncias. Pode ser que num trimestre ou outro não exista um repasse completo e imediato, porque se o aumento é muito abrupto, né, para não afugentar ali o consumidor, às vezes o varejista acomoda nas margens no momento inicial, até buscar uma negociação, especialmente se esses produtos forem de uma cesta ali, tem uma listinha de uns 100 produtos mais ou menos, que a maior parte dos varejistas sabem que não podem faltar, e mesmo tendo a disponibilidade, eles precisam ter um preço competitivo, porque senão você perde o cliente. Ele vai lá uma vez, sei lá, por exemplo, o arroz, que é a cesta básica, está muito caro. Ele vai na segunda, está muito caro, na terceira vez ele começa a comprar em outro lugar. Então, para evitar esse tipo de situação, às vezes eles acomodam o momento inicial e depois eles buscam uma compensação, ali um aumento às vezes até mais do que proporcional, e na média a gente vê que esse tipo de companhia, ele se protege muito bem da inflação. E isso é fundamental,
porque esse é um setor que tem um giro muito alto e a margem apertadinha. Então, se o varejista bobear ali, ele quebra, né? Não é à toa que a gente está vendo agora que a Selic subiu, tantos varejistas em uma situação tão enrolada. E você vê que não tem tantos varejistas do segmento alimentar, né? Que é um segmento um pouco mais dinâmico, mas precisa ficar muito atento ali, que no curto prazo pode ter uma outra oscilação, sim. Paulo, falando um pouco mais sobre a GPA, eu tenho até aqui, né, o papel está subindo, a gente tem mais de 1% de alta agora. A gente teve a aprovação em Assembleia, né, Geral Extraordinária, da segregação ali de ativos, né, e da controlada colombiana Êxito, e também uma redução de capital de mais de 7 bilhões em distribuição, inclusive. Eu queria entender qual que vai ser o efeito disso na prática e para quem está posicionado no papel, o que muda exatamente a partir de agora com essa movimentação aí no capital da companhia. Isso mesmo, Débora. Ontem teve a Assembleia Geral de Acionistas, nós participamos, né? A GTI é um dos acionistas do Grupo Pão de Açúcar, e esse é um movimento importante para a separação dos ativos brasileiros dos demais países, né? Principalmente ativos colombianos, tem também alguma coisa na Argentina, no Uruguai, e esses ativos dos demais países estão dentro de uma operação que a gente chama de Almacenes Êxito. E essa é uma empresa que já foi listada no passado, hoje ela ainda é listada, mas ela tem um free float bem pequenininho lá na Colômbia. O Grupo Pão de Açúcar é dono de 97% das ações dessa companhia, e agora o grupo tem aí uma vertente de fazer a simplificação societária de todas as companhias, e isso passa por separar os ativos aqui de Brasil dos demais países. Então, esse era um passo importantíssimo, né? Uma assembleia que demandava um quórum qualificado, com 77% da base de acionistas presente. A operação de redução de capital foi aprovada, então agora eu imagino que mais uns 60 dias ali a gente já tem as duas companhias negociadas. Isso quer dizer na prática que o acionista de GPA vai receber recibos, né, que a gente chama de BDRs, né, que são recibos de uma companhia que não é listada aqui na Bolsa, mas esses recibos vão ser negociados aqui, e aí ele pode escolher o acionista, se ele quer continuar acionista das duas companhias, ou se ele quer ser acionista só de Brasil, ou acionista só de Colômbia, Argentina e Uruguai. Então, com essa separação das operações, nós esperamos um destravamento de valor expressivo, né? Então, se a gente recapitular, já tivemos 2 eventos similares a esse, né? O GPA, ele era dono da empresa que hoje é a Via, que à época se chamava Via Varejo, que foi vendida num leilão ao mercado. Mais tarde teve o spin-off das operações do Açaí, né, num leilão em bolsa. Então, mais uma vez, nós vamos ter um evento. Pegando esse evento da separação do Açaí, com 6 meses mais ou menos da operação, a soma das duas ações, né, o valor de mercado das duas companhias negociadas em separado, ele já tinha subido algo entre 80% a 90%. Então, o acionista, a hora que ele vê os ativos ali separadinhos, ele consegue atribuir uma precificação melhor. Então, eu imagino que isso seja algo que aconteça também, agora com a separação do Êxito do GPA Brasil, e a gente está bem animado com essa operação aqui, Débora. Maravilha, Paula. Alguns segmentos, nós temos aqui o programa BMC Business, que conversa com as companhias de capital aberto. A gente sempre conversa um pouco sobre diversificação, e dentre a diversificação tem sempre o tema de diversificação geográfica. Você mencionava alguns ativos internacionais fora do Brasil. Eu gostaria de saber até que ponto essa diversificação geográfica para o varejo de alimentos, ela faz sentido ou não. Setores como construção civil, como outros segmentos que são bem regionalizados, eles não têm tantas sinergias assim em se espalhar pelo país, em ter várias operações em diversos locais. Se isso se repete no varejo de alimentos, ou quanto mais diversificada a regionalidade, quanto mais espalhada a operação de uma companhia de varejo de alimentos, pode se identificar como uma mitigação dos seus riscos? Como que você avalia? E claro, como que os investidores que estão nos acompanhando, eles devem avaliar essa diversificação geográfica das companhias de varejo alimentar?
É uma excelente pergunta, porque a diversificação conceitualmente ela é boa, né? Mas diversificar pode ser algo que pode ser feito pelo acionista no seu próprio portfólio, né? Então eu posso escolher investir em varejo no Brasil, ou na Colômbia, ou nos Estados Unidos, aonde eu quiser. Não necessariamente a empresa precisa fazer isso pelo acionista, né? Em geral, o acionista gosta de ter veículos puros, né? Então, se a gente olhar no mercado, existem, por exemplo, as holdings, né? Que são listadas. E, em geral, essas holdings negociam com um desconto em relação aos ativos que elas carregam. Porque essas holdings, elas não geram valor em si, pelo contrário, elas acabam gerando custos, né? Você acaba hierarquizando, burocratizando demais, bota uma linha adicional ali de gestão, né? De controle, contabilidade, recursos humanos, e isso acaba ficando muito pesado. E eu acho que no caso do GPA, é algo que vai muito nessa linha, né? Porque imagine só que ter lojas no Brasil e ter lojas na Colômbia, não existem muitas sinergias. A gente precisa de um diretor financeiro aqui, um diretor financeiro lá. Precisa de um diretor de RH aqui, um diretor financeiro lá. Precisa de um escritório aqui, um escritório lá. Então, tudo existe dobrado. Essas operações, elas sempre viveram com muita independência uma da outra. O caixa que está aqui não se comunica com o caixa de lá, as dívidas, né? Então, você poderia, por exemplo, se ver numa situação esquisita em que o balanço consolidado é, na média, desalavancado, mas que uma companhia está cheia de caixa e a outra está cheia de dívida, né? Então, coisas desse tipo acabam acontecendo e eu acho que, nesse caso, a separação dos ativos vai ser muito positiva, porque, na prática, ela nunca gerou ali nenhum tipo de sinergia para o acionista. Perfeito. Paula, deixa eu só repercutir um pouco aqui contigo o setor de shoppings. A gente tem, deixa eu até mudar aqui, trouxe o setor de varejo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no setor de shoppings para dar uma olhada sobre Multiplan. A gente já teve resultado sendo divulgado, inclusive está aqui Multiplan subindo 1,36%. O Bank of America, inclusive, reforçando recomendação, né, de compra com preço-alvo a R$ 33, porque para eles o banco teve, o shopping teve um forte resultado, inclusive, nesse quarto tri, apresentando um crescimento de aluguel, enfim. Só que aí, crescimento de aluguel, e aí a gente chega num ponto que eu não sei se é realmente preocupante, dependendo do nível de exposição, e aí eu quero a tua análise em relação a isso. A gente já teve Americanas anunciando essa semana que não vai pagar os aluguéis, né, para os shoppings das lojas ali, inclusive os que já tinham alguns em atraso, pelo que me consta, não me falha aqui a memória. Qual que é o impacto dessa exposição desses shoppings a Americanas diante desse cenário, essa crise que se instalou aí no setor varejista e que acaba, por tabela, envolvendo outros setores, no caso shoppings agora, que não terão esses aluguéis aí. Qual que é o impacto disso, Paula? Eu acho que na prática vai ser muito pequeno, Débora. Aliás, eu vou te devolver até algo contraconsensual. Eu acho que pode ser até positivo para o setor. Eu sei que tem um grande varejista quebrado e aí ganham-se todos os headlines ali dos jornais, né? Falando sobre inadimplência, e as informações que eu tenho realmente é de que eles não pagam esses aluguéis desde dezembro. Então isso naturalmente vai evoluir para uma ação de despejo, não tem como imaginar que seja diferente. Agora, quando a gente olha essas empresas de shoppings que estão listadas na Bolsa, elas são assim, a nata da nata, assim, os melhores ativos que a gente tem no Brasil. E eles atravessaram muito bem a pandemia, né? Muitos duvidavam que os shoppings iriam sobreviver, falou-se muito do tal do novo normal, que as pessoas consumiriam bens apenas online, mas a verdade é que os shoppings no Brasil, Débora, eles são verdadeiros centros de entretenimento. As pessoas vão lá não só para comprar coisas, elas vão lá para se divertir, para jantar num lugar legal, é um lugar que tem segurança, tem ar-condicionado, isso é muito importante no Brasil, não é igual ao modelo que a gente vê nos Estados Unidos, e esses shoppings listados, eles estão com uma ocupação elevadíssima, eles estão com vendas crescendo, como você bem pontuou, os resultados da Multiplan
foram fortíssimos. Eu imagino que o das demais empresas listadas venham igualmente fortes, né? Se a gente pegar especialmente o Iguatemi, que tem um portfólio mais de luxo, né? Essa classe está consumindo muito. Então, eu imagino que quando a gente pega um varejista que já foi âncora, né? Que tem áreas enormes como Americanas, eles rapidamente vão tirar a Americanas, que é uma loja meio feinha, meio caída, meio desorganizada, e vão, eventualmente, até satelitizar, né? O que é esse conceito de satelitizar? Porque as lojas âncoras, elas só pagam um aluguel variável. Elas são boas para o shopping porque elas trazem fluxo, mas em termos de aluguel, elas não são os maiores aluguéis por metro quadrado. Então, quando você pega um shopping que já está maduro, abre um espaço grande assim e põe várias lojas satélite ao invés de uma âncora, a sua receita por metro quadrado, ela inclusive sobe. Então, eu acho que no fim das contas, esse aí vai ser um evento positivo para os shoppings, assim, em um horizonte que não precisa nem ser muito longo, não. Acho que coisa de médio prazo é só a burocracia de realmente conseguir evoluir com a ação de despejo, que é algo que funciona relativamente bem no Brasil. Então, eu acho que a gente pode ter notícias boas, viu, Débora, nesse sentido. Perfeito, bom, ótimo aí saber, ou seja, tá vendo como é importante a gente ter outros pontos de vista para realmente alertar a gente contra, né, até oportunidades, quem sabe. Muito bom mesmo. Obrigada, Paula, sempre colaborando demais aqui com a gente. Sempre muito bom ter você por aqui, né, Gabriel? É sempre muito ótimo ter a Paula por aqui, sempre dá uns cortes muito legais, porque são análises precisas e como o pessoal gosta de ressaltar aqui no shopping, nos comentários, eu tô com o shopping na cabeça, Débora, muito bem fundamentadas, então é sempre um prazer para nós da equipe da BMC News conversar contigo, conversar com toda a equipe da GTI e, claro, tirar algumas dúvidas sobre o mercado. Muito bom a participação, agradeço imensamente. Obrigada, Gabriel, obrigada, Débora, sempre um prazer estar aqui com vocês, ótima tarde aí para todos na BMC. Para você também, minha querida, até a próxima, tchau, tchau. Vamos seguindo, então, por aqui, tá, olha lá, Multiplan subindo 1,57%, Aliança Sonae 1,33%, JHSF 1,21%, tá aí, fala bem importante da Paola, talvez a inadimplência americana seja até positivo para os shoppings. Bom, voltando aqui para o índice Bovespa, a gente ir para o índice. Posso fazer um jabá antes, dona Débora? Por favor. Eu não poderia perder essa oportunidade, nós temos um programa aqui na nossa rede de programação, na nossa grade de programação, chamado BMC Business, que conversa, claro, com companhias listadas na Bolsa de Valores brasileira. Olha só, quem diria, na BMC News, um programa que conversa diretamente com as companhias, ou com o presidente, ou com o diretor financeiro. Às vezes aparece também o diretor de relações com investidores para conversar conosco, mas, claro, temos um programa gravado há muito pouco tempo, se eu posso usar essa expressão, há pouquíssimo tempo atrás, com a equipe da Multiplan. Então, para você que gostou dessa conversa com a Paola, dessa conversa sobre a troca daquelas lojas âncora, agora por lojas satélites, qual será a nova estratégia adotada pela companhia que não apenas investe nos shoppings, mas também nas propriedades em volta dos shoppings. Então, além do banco de shoppings ali que a Multiplan tem um monte de imóveis em volta dessa propriedade que foi adquirida, que serão investidos e posteriormente revendidos e podem gerar lucro para a companhia. Então, quer saber como é que funciona esse modelo de negócios de uma das líderes do segmento de shoppings aqui no Brasil? BMC Business, é só entrar na nossa playlist e tem um programa especialíssimo com a equipe da Multiplan para você assistir. É isso aí. Agora a gente vai para um rápido intervalinho comercial. Na volta tem mais mercado, mais notícia de mercado para vocês, análise técnica, então não sai daí que a gente volta já. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano.
Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Olha só, vamos lá então. A gente vai começar aqui trazendo mais um giro de notícias para vocês, falando sobre política. A gente vai falar agora sobre esse projeto que foi protocolado pelo deputado federal Jonas Donizete, do PSB, aqui de São Paulo. Ele protocolou ontem um projeto de lei na Câmara que pretende mudar o calendário de mandato dos presidentes do Banco Central. Segundo o deputado, a ideia é trocar as datas de modo que o início do mandato do presidente do Banco Central coincida com o começo da gestão de cada presidente da República. Era o que, inclusive, a gente vinha repercutindo um pouco aqui mais cedo na entrevista que a gente teve com o Nunes ainda há pouco, né, Gabriel? Exatamente. E a nova versão do programa Minha Casa Minha Vida, lançada ontem, vai permitir a compra de imóveis usados, olha só. No formato anterior, a política habitacional era restrita à construção de novas unidades. A aquisição de casas ou apartamentos usados por meio do programa estará disponível para as famílias com renda entre R$ 2.640 e R$ 8.000. Neste caso, o financiamento é subsidiado com recursos do FGTS, ou seja, tem taxas de juros menores. Além disso, para as famílias com renda entre R$ 2.640 e R$ 4.400, o subsídio do FGTS inclui um desconto no valor do imóvel, a fundo perdido, ou seja, o fundo garantidor não é reembolsado. Na faixa de renda mais baixa de R$ 2.640, que é o foco principal da nova versão do programa, só será permitida a compra de imóveis novos, para incentivar a construção de novas moradias e a geração de emprego. Nesta faixa, o governo federal arca com até 95% do valor do imóvel com recursos do Tesouro. Além de liberar a compra de imóveis usados, a nova versão do programa inclui outras frentes para ampliar o acesso à moradia, como a reforma e aluguel social. A medida provisória com o novo projeto Minha Casa Minha Vida foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Os detalhes ainda serão regulamentados pelo Ministério das Cidades em até 90 dias. Bom, e a Moody's avalia que a China deve enfrentar um período difícil de transição no setor imobiliário, que não deve retomar o papel de condutor do crescimento econômico do país. Em relatório, a agência afirma que um tamanho mais contido pode ajudar o mercado a ampliar a produtividade e melhorar a alocação de recursos. Mas o processo de transição será complexo e sujeito a diversos riscos. Em um cenário base desenhado pela agência, a fraqueza do mercado imobiliário persistirá em 2023 e a contribuição do setor para a economia permanecerá significativamente menor nos próximos anos do que na década passada. Em um eventual cenário mais grave, em que os preços caiam mais do que o esperado, o papel de financiamento dos governos locais pode sofrer estresse adicional, é o que diz a Moody's. O Departamento de Energia dos Estados Unidos reportou nesta quarta-feira uma alta de mais de 16 milhões de barris nos estoques de petróleo bruto na semana encerrada no dia 10 de fevereiro. As projeções do mercado apontavam para uma alta de pouco mais de 1 milhão. Na semana anterior, houve uma variação positiva de 2.423 milhões de barris. Bom, e a Comissão Europeia propôs sancionar entidades iranianas responsáveis pelo fornecimento de drones a Moscou, de acordo com a chefe da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen.
A União Europeia controla a exportação, o trânsito, a corretagem e também a assistência técnica de itens de uso duplo, que são bens, software e também tecnologia que podem ser usados tanto para aplicações civis quanto militares, de acordo com o site da Comissão Europeia. As entidades listadas serão colocadas sob total proibição de vender itens sensíveis à Rússia, o que disse von der Leyen, enfatizando que o bloco está pronto para adicionar outras entidades, se for necessário. E a Comissão Europeia propôs hoje novos vetos para exportações à Rússia no valor de mais de 11 bilhões de euros como parte do 10º pacote de sanções para punir Moscou pela invasão da Ucrânia, que completa um ano na próxima semana. Em comunicado, a presidente da comissão, Ursula von der Leyen, afirmou que as medidas alcançarão bens industriais e eletrônicos cruciais para os esforços russos que não poderão ser vendidos ao país. Von der Leyen acrescentou que a União Europeia vai aplicar as restrições às exportações de bens da dupla utilização de tecnologia avançada com o controle a 47 componentes eletrônicos que podem ser usados para o armamento das forças militares russas. Bom, para vocês que estão aí nos acompanhando, aquele recadinho básico, né, para vocês, já estão aí inscritos no nosso canal? Vamos lá, gente, vamos ajudar a BMC News a bater a nossa meta, que é de se tornar o maior canal do mercado financeiro também em número de inscritos. A gente está aqui, ó, como vocês podem ver, 466 mil inscritos. Vamos ajudar a gente a fechar esses 500 mil inscritos? Só que, gente, de forma orgânica, tá? Porque isso é o que realmente a gente gosta de fazer, esse é o nosso trabalho. A gente sabe que tem uma turma aí na concorrência que anda comprando aí os seguidores. E a gente sabe disso porque aumenta seguidor, não aumenta número, aumenta inscritos, não aumenta o número de visualizações, a conta não bate. Aqui a gente consegue sempre aumentando o número de visualizações e organicamente, por isso já somos os maiores, né, em termos de visualizações do mercado. Então, por isso, claro, muito obrigada a todos vocês. Temos também agora inclusive uma nova ferramenta no WhatsApp, né, Gabriel? Exatamente, chegamos no Zap Zap, dona Débora Oliveira. Então, para você que gosta das informações do mercado financeiro, mas não tem tempo suficiente para nos acompanhar durante todo o dia, é só escanear o QR Code que está aparecendo agora na sua tela ou clicar no link aqui na descrição deste vídeo para entrar na nossa comunidade do WhatsApp. Nós já tínhamos um canal do Telegram, mas se você não utiliza muito essa plataforma, esse aplicativo de mensagens, nós agora estamos presentes no WhatsApp, então muito mais fácil para você, investidor, ficar ligado em tudo que acontece no mercado nacional e internacional. Lá nós temos atualizações sobre, claro, a Bolsa de Valores brasileira, mas também mercado internacional, política internacional, geoestatística. Então temos todas as atualizações necessárias para você, investidor, ficar de olho e, claro, tomar as suas decisões de investimento direto disponíveis lá no nosso canal do WhatsApp. Então, para você que gosta da BMC News e quer ficar ligado, acompanhe a gente em todos os portais, em todas as redes sociais e agora em todos os aplicativos de mensagens. É super fácil e, lembrando, totalmente gratuito, não cobramos absolutamente nada por isso, é só escanear o QR Code ou clicar no link aqui na descrição deste vídeo. É isso aí. Bom, antes da gente ir para as nossas análises gráficas, olha só, 8% de alta aqui para a Apvida, a gente tem 1,62% de alta no índice Bovespa, que está em 109.597 pontos. Então a gente vai para um rápido intervalinho comercial. Na volta, aí a gente vem com análise técnica e muito mais aqui para vocês, então não sai daí que a gente volta já. BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com.
Estamos de volta. Eu quero trazer uma informação que acaba de sair, uma reportagem que acaba de sair do Valor Pro, falando sobre essa questão dessa operação que ocorreu na Suno durante essa terça-feira. E a gente trouxe notícias, trouxe inclusive aqui a nota para vocês na íntegra da Suno Research. Agora a gente tem aqui uma notícia do Valor Pro que fala que o alvo principal da petição da ação de produção antecipada de provas protocolada pelos advogados da gestora Hectare não era o Grupo Suno. O documento mostra, na verdade, um pedido contra a XP Investimentos e 2 escritórios de agentes autônomos ligados à corretora, o Rio Capital e a Critéria Invest. E o Critéria, na verdade, Invest. A petição informa que essa medida autônoma de produção antecipada de provas tem por escopo a exibição de relatórios, informações e documentos elaborados pela XP e divulgados internamente entre agentes autônomos de investimento e assessores a ela vinculados, em especial os requeridos. O documento afirma que os agentes noticiaram os requeridos. O documento afirma que a informação está chegando, ainda vai andando aqui na minha tela, eu estou atualizando para vocês. O documento afirma que os agentes noticiaram irresponsavelmente um suposto e infundado risco de calote por parte do Fundo de Investimento Imobiliário HCTR11, gerido pela Hectare. E conforme o texto, tudo leva a crer que a XP, mediante a elaboração e divulgação interna de relatórios, disseminou ao mercado por meio de agentes autônomos de investimento e assessores um falso risco de inadimplemento por parte do fundo. Os escritórios, por sua vez, direta e indiretamente, iniciaram uma campanha difamatória contra a Hectare, conduzida principalmente, mas não só, pelas redes sociais, induzindo o mercado a alienar as cotas detidas do fundo. A petição conclui ainda que, a despeito das conclusões alcançadas pelos requeridos, à luz da suposta documentação divulgada pela XP, de que a melhor escolha seria a de alienar as cotas detidas pelo HCTR11 ou nele não mais investir, não houve em nenhum momento, em momento algum, uma efetiva comprovação do cenário falsamente disseminado pelos requeridos. O documento argumenta que a produção antecipada de provas seria necessária para o exato conhecimento dos fatos, de modo que possam justificar ou evitar um processo contra a plataforma e os agentes autônomos. Segundo a exposição do caso, a requerente afirma que a partir de abril do ano passado iniciou-se uma intensa campanha difamatória em desfavor, inclusive, do fundo, Pelo menos são as informações que chegam agora aqui pra gente. A petição inclui menção a conversas entre investidores e assessores vinculados à XP. De acordo com o texto, os sócios da Rio Capital aconselharam um cliente em meados de março de 2022 a vender suas cotas do fundo sob a alegação de ter uma informação de que teria sido recebida pela XP Investimentos. A informação acrescentou à petição que seria relacionada a um eventual calote de títulos detidos pela carteira do fundo da Hectare, e o documento afirma que o agente autônomo teria dito que foi uma informação passada pela própria XP. Diante do teor da petição inicial, eu vou resumir um pouco aqui para vocês. A busca e apreensão realizada no Grupo Suno, no qual a XP tem participação minoritária, teria sido apenas uma das fases da coleta de informação para a produção antecipada de provas. E, curiosamente, a petição não cita a Suno. A única citação é sobre o fato de o influenciador Marcos Baroni, que é ligado à Casa de Análise, ter recomendado o investimento do fundo em um evento chamado Copa Suno de Fundos Imobiliários, que foi realizado no dia 21 de outubro de 2021. Essa é uma reportagem que saiu agora aqui na íntegra no Valor Pro, trazendo mais um desfecho aí desse caso. A gente tem trazido, claro, sempre aqui atualizado vocês em relação à manifestação, inclusive, principalmente das partes. Se houver qualquer manifestação oficial, a gente também vai entrar em contato, claro, tanto com a XP Investimento como novamente com a Suno. A gente atualiza vocês a qualquer momento, Gabriel. Lembrando, Débora Oliveira, nós entramos em contato com a XP Investimentos na tarde de ontem. A corretora não quis se pronunciar e, quando perguntada sobre, claro, a busca e apreensão na Suno, disse que não tinha nada a ver, que era apenas uma sócia minoritária. Então, esse foi o posicionamento que nós obtivemos. Não quis se posicionar oficialmente a corretora XP Investimentos, tá bom, Débora? Então, essa é, até o momento, a informação que nós tivemos, porque entramos em contato direto com a comunicação da XP Investimentos. Então, não tivemos essa resposta, não tivemos esse pronunciamento oficial.
retomaremos o contato, tentaremos novamente essa resposta em um posicionamento da corretora. É isso aí. Bom, só para dar mais um giro de mercado aqui com vocês, e a gente vai olhar, o resto está pedindo para poder dar uma olhada em B3. A gente vai dar uma olhadinha assim, vou pedir análise inclusive. A B3 que teve resultado, inclusive sendo divulgado, mas estava vindo até em alta hoje, tá? Deixa eu até trazer o papel mais cedo, a gente até teve uma queda, mas depois o papel tinha virado para o patamar positivo, assim como a gente também tem o índice Bovespa aqui subindo nessa tarde de quarta-feira. Vamos lá, olha só, B3 nesse momento. Sobe 0,44%, o papel está R$ 11,49. No dólar futuro a gente permanece com alta agora de quase 0,60, com a moeda americana cotada a 5,23. Alta do índice Bovespa de 1,35% a 109.303 pontos por enquanto, viu, Gabriel? E lá fora, como que a gente está? Lá fora, em igual patamar, nós não tivemos nenhuma grande movimentação desde o meio do dia, as bolsas em praticamente estabilidade. Nós temos neste momento o Dow Jones perdendo um pouquinho de valor, 0,1%, S&P 500 praticamente no 0,05% de oscilação positiva e Nasdaq perdendo um pouquinho daquela força compradora que víamos ao meio do programa, no entanto ainda no positivo e andando mais do que os outros dois índices, 0,62% de alta para Nasdaq. É ele que abriga alguns ativos voltados à tecnologia, voltados ao crescimento do mercado norte-americano. Então, esse é o cenário para as bolsas nos Estados Unidos. Lembrando, temos pouquinho mais aí de 25 minutos ainda de negociações para as bolsas por lá, Débora. É isso aí. Então, vamos lá, seguindo por aqui, para poder a gente trazer as análises gráficas, inclusive, nesse momento. A gente vai bater um papo aqui com o Petrocas, ele que já está aqui com a gente, é isso? Leandro Petrocas, boa tarde para você, Head de Research da Quantset. Seja sempre muito bem-vindo por aqui. Boa tarde, Débora, Gabriel, todos os amigos da BMC. É sempre um prazer bater um papo aqui com vocês. Leandro, esse índice Bovespa, para onde que a gente vai com ele, inclusive, né? Deixa eu trazer aqui, até estou falando sobre essa alta aqui desde mais cedo. A gente entrou o período da tarde, na verdade, com o índice Bovespa já em alta. Triscamos de novo aqui a casa dos 110 mil pontos. Claro que se a gente for levar a parte, né, de cenário realmente, tanto macroeconômico como o cenário, né, doméstico em relação à política, isso tudo tem constado muita volatilidade, né, para o índice. Mas como que está a tua expectativa? O que você tem visto aí para esse índice Bovespa? A gente trouxe a informação, inclusive, aqui, né, de que, de acordo com o Bank of America, uma pesquisa que foi feita, muitas casas ali têm chegado a um consenso de um índice Bovespa ali já chegando no patamar dos 130 mil pontos para esse ano. Não seria muito otimismo, Leandro? Fazer previsão de índice de câmbio é escolher o quanto de vergonha que você quer passar, né? Porque são N drivers, o mercado financeiro é um organismo vivo, que a todo momento existem novas informações, então é muito difícil projetar 130, 120, se é difícil projetar o dia de amanhã, quiçá ao final do ano. Então, realmente, há drivers de possível valorização para o mercado, sim, muito por conta da própria fala do ministro Fernando Haddad no evento de hoje, no qual ele sinaliza que vai apresentar ao mercado o que será o novo arcabouço fiscal. O mercado está na expectativa disso. Como vai vir, quais serão as regras, isso é realmente um driver formador de preço. Se o governo controlar os gastos, o Banco Central tendo espaço para cair juros, é de se esperar que tenha um otimismo de mercado. Agora, isso é um dos cenários plausíveis. Nós temos riscos geopolíticos na mesa e nós temos também o outro caminho que, eventualmente, a nova equipe econômica possa querer trilhar, que seja o de gastos maiores. Aí juros não cai, fiscal comprometido, quem vai querer Brasil, né? Então a gente lida muito com essa dicotomia aí, muito olhando para o fiscal. Também está comigo aqui no estúdio, ele também tem perguntas aqui para você, Leandro. Não, exatamente. Acho que a pergunta desse Bovespa eu gostaria de estender, não sei se você consegue compartilhar o seu gráfico com a gente, para a gente ter uma ideia um pouco melhor de quais os movimentos que nós estamos desenhando nesse início de ano. Nós tivemos um janeiro muito forte,
depois um fevereiro muito fraco, a gente está basicamente aqui no meio do mês, mas já devolvemos praticamente todos os ganhos de janeiro, estamos inclusive oscilando abaixo do valor de encerramento, de fechamento. Opa, agora não, agora é 109%, então praticamente no 0 a 0 aí desde o começo do ano. Então, como é que está a sua avaliação? O que a gente pode tirar de movimentos para esse Ibovespa, claro, com esses primeiros pregões do ano, com esses primeiros pregões do mês de fevereiro, Petrocas? Perfeito. Janeiro realmente marca um fundo bem importante aqui no comecinho do ano, né? Faz um movimento de impulsão relevante e cansou, né? Boa parte deste movimento ele foi muito por conta da Vale, que é o papel que tem bastante relevância no índice. Vale puxou bem. Desde então a gente inicia um processo de queda. Nós temos hoje, né? Isso aqui é o gráfico diário do Ibovespa, os preços brigando com uma média móvel de 20, junto com uma média móvel de 9, junto com uma média móvel de 200, ou seja, mostra uma indefinição, mostra um processo de equilíbrio entre oferta e demanda entre essa região dos 107.500 como suporte e região de resistência aqui em cima nos 110 e 100. Nós vemos o índice trabalhando desse range 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pregões que não saem desse range. Para cima, no caso do Ibovespa ganhar forças, chances de buscar 112 mil e depois o topo no 114.600, ou seja, o otimismo de mercado abre espaço para essa movimentação de alta, mas um ponto importante é que o movimento prévio foi de queda. Então, movimento prévio de queda, lateralização, nós não podemos deixar de pautar ou colocar na mesa a possibilidade da perda do suporte do 107.500, o que abriria espaço para os 105.200, quiçá lá na mínima de dezembro dos 102.400. Ou seja, nós estamos dentro de um processo de consolidação, depois de uma pernada de baixa. Olhando para este gráfico, não dá para falar que o Ibovespa está forte, né, ponto nova linha, e tem que ficar atento ao eventual rompimento desses patamares de consolidação aí que já duram 8 pregões. Maravilha, Leandro, inclusive você estender essa pergunta, trazendo para a mesa aqui a sua rotina de operações. Para esses ativos sem muito desenho de para onde vão, como é o caso agora do Ibovespa, sem muita força, como é o caso do dólar também, que está praticamente ali numa caixa há muito tempo, não sai nem das máximas nem das mínimas, então a gente está oscilando ali numa mesma faixa de preços. Como que você normalmente se porta nessas situações? Prefere ficar de longe desses ativos que não tem um movimento muito bem definido, ou aproveitar essas altas e baixas, já que a gente tem já uma zona ali de atuação desses ativos? Como é que você normalmente atua nesses momentos? E claro, o que você pode passar para os investidores que agora estão nos acompanhando e querem ali se aventurar no investimento para esse segmento? É melhor ficar de fora ou tem alguma coisa para aproveitar? O que acontece? Existem algumas abordagens, né? Eu sou analista técnico, então eu uso muito gráfico, apesar de naturalmente fazer leituras de cenários, fundamentos e entender o que está rolando no mercado, né? Afinal de contas, são 20 anos já olhando para gráficos, se não entender o que gera o movimento dos gráficos, não adianta muito, né? Então, dentro da abordagem gráfica, que é o que eu utilizo na sala de trade que eu toco, basicamente nós procuramos ou buscar quais são os papéis que estão mais fortes, porque não me importa se está subindo, eu quero comprar o que está subindo mesmo, porque há realmente um desequilíbrio de oferta e demanda, ou eu vou tentar atuar na exaustão do movimento. Aquilo que caiu muito tende a retornar para as médias, aquilo que subiu muito tende a retornar para as médias. Ou seja, na exaustão do movimento vendedor, eu posso procurar por compras, na exaustão do movimento, na exaustão do movimento de venda, né? Eu quero comprar, ou seja, quando não tem mais ninguém vendendo, ou quando não tem mais ninguém comprando, subiu muito, eu posso pensar em operações de venda. Isso é o tipo de operação contra a tendência. Ou eu vou buscar pelos ativos que estão mais fortes. E hoje tem N ferramentas para você, com meia dúzia de cliques, saber quais são os ativos mais fortes do mercado e tentar procurar operações ou pontos interessantes dentro desses ativos que estão fortes. Na maior parte do tempo, a gente fala mais não do que sim. Ou seja, eu, na função de analista, não quero que meus clientes percam dinheiro por conta das minhas recomendações. Então, a gente tenta ser bastante criterioso na seleção dos papéis e a maior parte, como você bem colocou, não sei para onde vai, não vou arriscar o dinheiro do meu cliente, do meu assinante, na minha função de analista.
Leandro, olhando um pouco, falando agora um pouco sobre a Apvida, a gente tem inclusive uma alta do papel, que aliás está liderando altas hoje desde o início do dia, tem a questão de classificação por uma agência, né, de classificação de risco, mas também alguns analistas falam sobre o papel estar bastante descontado e isso justificar essa movimentação que a gente está vendo aí de Apvida, inclusive até abrir o gráfico aqui, se a gente der uma olhada mesmo de outubro para cá, realmente o gráfico tinha caído bastante, teve uma tendência ali de queda e agora, nos últimos dias, parecia uma lateralidade. Você concorda realmente é um papel que anda muito descontado e tem gerado essa porta de oportunidade? Vamos lá, vamos responder isso olhando para os gráficos, colocando aqui o gráfico diário de Apvida. Como você bem mencionou, durante o mês de novembro, uma queda bem expressiva. Então, do início de novembro para o fim de janeiro, o papel perdeu 50% do valor. Não necessariamente uma queda abrupta em um ativo, per si, né, é uma boa oportunidade de compra. Nada que caiu muito não possa cair mais. Ou seja, esse é um tipo de papel que encontra o quê? Um contexto de equilíbrio entre oferta e demanda, um contexto de consolidação. A gente vê os preços trabalhando dentro de um range, 4,30, 4,20 região de suporte, 5,30 região de resistência, e desde meados de dezembro, ou seja, 2 meses dentro desse patamar, ou seja, é um papel que oscila bastante. Se a gente pegar isso na análise técnica a gente chama de perna, né? Uma perna de alta de 30%, depois em 4, 5 dias já devolveu quase que o movimento inteiro. O papel volta a subir e não sai muito desse range, ou seja, há realmente um equilíbrio entre oferta e demanda, os preços não se deslocam de forma mais linear, fica dentro dessa consolidação e esse é o tipo de cenário que eu gosto de ficar de fora, gosto de ficar somente observando, aguardando uma maior definição do mercado perante esse ativo. Perfeito. Certíssimo. E falando sobre ativos ali que não saem do lugar, nós tivemos um ativo divulgando, uma companhia divulgando seus resultados, seus balanços operacionais no começo deste dia. Uma companhia que para todo mundo que eu converso está sempre muito cara, mas aí que eu vi ganhar valor nos últimos tempos, que é claro, VEG. VEG é uma das companhias aí que dispararam nos últimos anos, ganhou muito valor. Apresentou resultados aí nesta manhã muito fortes, até ali estáveis, ali com um terceiro trimestre que foi acima do normal e aí mostrou certa estabilidade nesse quarto trimestre de 2022. O ativo ele estava meio de lado nos últimos tempos, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Esse ativo ele está muito esticado, está negociando múltiplos muito altos ou por negociar ainda múltiplos muito altos depois de toda a questão de pandemia, de guerra na Ucrânia, pode ser uma oportunidade para entrar nesse ativo que está de lado faz um tempinho já. Exatamente, Gabriel. O que a gente percebe desde novembro, o papel trabalhando aqui dentro de um range de preços, não há talento exata, muitos gestores, muitos players do mercado gostam do ativo e naturalmente você vê que não quer cair, né? Mas também ninguém muito disposto a pagar aqui acima dos R$ 39,50, R$ 39,60. Então é aquela coisa, existem alguns nomes que tipicamente são caros, mas não entra à venda, né? VEG é um deles, a própria Raia Drogasil trabalha com múltiplos esticados e outros nomes de mercado também, e especificamente da VEG, nós tivemos um processo de forte alta no segundo semestre do ano passado, então o ativo marcou fundo em meados de junho, subiu até o comecinho de novembro, praticamente 90% de alta, e desde então trabalha, como você mencionou, dentro do range de preços, sem grandes oscilações. Claro, isso aqui é uma mola comprimida, não vai ficar aqui para sempre. Em algum momento, quando a gente não sabe, é de se esperar que haja um rompimento, haja uma saída dos preços, ou para cima, com o domínio da força compradora, ou para baixo, com o domínio da força vendedora. Por hora, a única coisa que dá para falar desse gráfico, como você bem colocou, é que está de lado há bastante tempo e enquanto continuar dessa forma, fica difícil de se fazer boas operações, na minha visão. Aquele negócio, né? Quem tem no bolso há muito tempo está orgulhoso e quem não tem não consegue entrar de jeito nenhum. É aquela ação que é difícil de ter muitas movimentações, então o pessoal sempre pergunta no chat mais sobre fundamentos do que para um trade, porque realmente o movimento aí tá sem muitas emoções há um bom tempo, né, Débora? Isso mesmo. Petrocas, deixa eu pedir para você também dar uma analisada no BR33. A gente teve restagem no PEN, surpreendendo bastante.
E aí o Marco Saravalho aqui hoje pela manhã, ele até fez assim, põe um gráfico aí na tela. Acho que se a gente colocasse o gráfico aí em qualquer, enfim, soltar na rede social, né, sem identificar o gráfico, dizer assim, qual é esse papel para ver o que o pessoal vai dizer devido a esse canalzão de alta que a gente tem acompanhado aí nos últimos tempos de Nubank, que lá atrás deu uma dor de cabeça aí para os investidores, né, o Petrocas? Exatamente, um papel que ainda fez IPO, né, na época dos juros extremamente baixos, ou seja, saiu muito caro, não à toa, né, que desde o IPO chegou a cair aqui praticamente 80%, marcando fundo lá em maio do ano passado, depois ameaçou recuperar, voltaram a bater no ativo e inicia um processo de alta bem contundente, é verdade, que a partir desse candle, né, desse dia, quando o papel sobe aqui mais de 6%, fechando perto da máxima, inicia um processo de alta. Eu, particularmente, ainda acho caro, apesar, a despeito do resultado que o ativo, que a companhia divulgou, ainda acho caro o papel, mas no que tange ao gráfico está em tendência de alta, só que esticado. Né? Você comprar um papel depois de uma alta de 53%, com os preços longe das médias, é aquela coisa, é o risco de você chegar no final da festa, todo mundo já se divertiu aqui, você não, você vai chegar no final da festa, de repente o papel pode cair 5%, 10%, 15% e você tem que estopar uma operação. Isso, claro, numa visão de trading. Agora, e depois de uma alta dessa com um gap, que inclusive o papel teve um gap, né? Ou seja, o preço de abertura de hoje foi bem acima do preço de fechamento de ontem, fica difícil, o gráfico dá meio que uma bagunçada mesmo, então a gente percebe o ativo aqui numa região de resistência, de topos do ano passado, né, marcou o topo aqui em agosto na região do 4,80, depois em setembro respeitou a região de 4,80 e agora volta a flertar com essa região, mas não podemos destacar que acima dos R$5 tem meio que o vazio gráfico, tem meio que um espaço para o ativo andar sem resistências relevantes, eventualmente até os 6,30. Então o papel pode, caso continue em tendência de alta, apresentar uma valorização ainda bem expressiva para voltar a testar uma região de topo por volta dos 6,30 aqui. Lembrando, vamos falar um pouco sobre fundamento. Bancos reportaram seus resultados nesse início de temporada. Nós tivemos alguns melhores, outros piores. Teve Itaú com 7 bilhões de lucro, se eu não me engano, Banco do Brasil com 9 e Nubank, no seu resultado recorde, 58 milhões de dólares, dá aproximadamente 300 milhões de reais. Então, 300 milhões de reais, Itaú 7 bilhões no trimestre e foi, claro, vendida a mercado no IPO acima da cotação de Itaú, ou seja, valendo mais do que um dos maiores bancos, se não o maior, da América Latina. Então, quando a gente fala de fundamentos, realmente, com aqueles juros a 2%, eu acho que o mercado se animou demais, Débora, com o ativo de Nubank. Fato. Maravilha. Eu gostaria de, até, já que a gente falou um pouco sobre bancos, tem bastante gente que, entre tapas e beijos aqui no nosso chat, tem gente que não gosta do ativo porque o resultado veio ruim, tem problema com Americanas, mas tem gente que adora o ativo, está esperando ali um gancho de alta, está esperando para entrar. É Bradesco, o que aconteceu com o Bradesco? Tem muita gente pedindo, eu não sei de onde saíram esses fãs de Bradesco, mas tem bastante gente falando sobre o ativo nos últimos tempos, claro, muito descontado recentemente, desde o ano passado perdeu bastante valor, mas tem motivo para ânimo aqui com o Bradesco, para essa torcida organizada, ou Petrocas? Olha, vamos lá. O papel soltou um resultado no dia 9 de novembro do ano passado, caiu 17. Desde então, até ameaçou uma recuperação, veio uma nova onda vendedora. Semana passada soltou novamente o resultado, nova pressão vendedora renovando o mínima, né? Se a gente tirar o zoom do gráfico, a gente percebe que Bradesco foi buscar a região de preços lá da época do Covid, né? Lá para março de 2020, quando tudo caiu muito. Quando você olha o price action, qual é a tendência do gráfico diário? Ainda é uma tendência de baixa, uma sequência de topos de fundos descendentes, apesar desse movimento expressivo de alta nos últimos 3 pregões, ainda não reverteu a tendência. Inclusive testando uma média móvel de 20 descendente aqui. Quem quer fazer operações a favor da tendência, não dá para entrar porque está em tendência de baixa, na ponta compradora. Quem quer fazer operação contra a tendência, o trem já passou também, que teria que pegar ele por volta dessas mínimas pós-divulgação de resultado, e desde então o papel já repicou 9%. Ou seja, quem está de fora está difícil de tomar
uma boa posição, olhando para esse gráfico, né, no dia 15 de fevereiro, sempre importante ressaltar, porque a tendência é de baixa, o repique já aconteceu, e assim, né, quais são os drivers de valorização do ativo? O papel soltou um resultado que o mercado não gostou, bateram, soltou outro resultado que o mercado não gostou, bateram novamente. Então, na minha opinião, é um forte candidato para ficar meio de lado, né, até que venha uma reversão de resultado, ou algum driver mais macro para mexer com o mercado como um todo, mas a gente vê o papel meio que travadão desde quando soltou aquele resultado em novembro do ano passado, porque a gente até tinha um price action interessante, né, uma tendência de alta, e aí, desde então, apanhou bastante. Bradesco, por enquanto, meio sem momento no gráfico diário. Maravilha. Leandro, se puder descompartilhar a sua tela, só para uma última mensagem que eu gosto aqui de dar esse espaço para os analistas que participam aqui na nossa programação, ainda mais em semanas tão conturbadas quanto foram essa e a semana passada. Então, o que você gostaria de passar aos investidores que estão nos assistindo? Tem gente já desesperada, tem gente achando que é a maior oportunidade que apareceu aí nesse 2023. Como que você está avaliando esse mercado? O que você pode passar aí de ensinamento ou de insight para os, claro, investidores que estão nos acompanhando neste momento? Perfeito. Obrigado pelo espaço, porque é sempre bom a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência. A gente conhece muito pouco de mercado, mas o pouco que a gente conhece, a gente gosta de compartilhar. Eu acho que todo investidor, independente de perfil, idade, renda, precisa ter uma carteira balanceada. Não concentrar muito em renda variável, especialmente num mercado difícil com juros altos. Ou seja, a renda fixa já paga bem. Então, destinar uma parcela da sua carteira para renda variável, tomar cuidado com a alavancagem, tomar cuidado com aquele tipo de operação que a gente chama de all-in, colocar todo o dinheiro numa única operação, porque se aquela operação der errado, vai te machucar. Então, tira o zoom, avalia uma maratona, um processo de construção de patrimônio de forma paulatina, de forma incremental, sem grandes solavancos. Tá? E muito cuidado com a história do toda a queda é oportunidade, tudo que caiu vai voltar. Às vezes você pode passar por anos de mercado em queda com um monte de gente falando que está barato. Está barato, caiu mais um ano, continua barato, caiu mais um ano, continua barato, daqui a pouco acabou todo o seu dinheiro e continua barato. Não desmerecendo quem diz que está barato, muito pelo contrário, mas às vezes o mercado passa por momentos difíceis e também não somente operar na ponta compradora. Nós temos um viés natural de procurar sempre comprar ativos, mas se especializar em operações de venda, proteção, opções de derivativos pode ser um bom caminho para você blindar o seu patrimônio e ter menos oscilações nesse baita mercado difícil que a gente está vivendo. Maravilha. Leandro Petrocas, Head de Research da Quantset, como que o pessoal pode te encontrar? Claro, para deixar essa mensagem final depois dessa palavra aos investidores, como que o pessoal pode te encontrar aí nas redes? Como é que fica para encontrar o Leandro Petrocas e a Quantset na internet? Perfeito. Eu acho que o jeito mais fácil é o perfil Quantset, tanto no Instagram quanto no Twitter, ou no meu Twitter, @Petrocas2. Eu achei uma baita sacanagem, né? Porque eu fui criar meu perfil no Twitter e já tinha Petrocas, tá bom, então eu vou ser Petrocas2, porque eu não abro mão de utilizar o meu sobrenome quando eu trabalho no meio profissional, então Twitter Petrocas2 ou Quantset, tanto no Instagram quanto no Twitter, é o perfil da nossa empresa. Perfeito. Vamos lançar a hashtag aqui, Débora Oliveira, libera o arroba. Para você, Petrocas, um dia quando essa mensagem chegar em você, libera o arroba aí, por favor, que o Petrocas conseguiu usar o sobrenome sem o doisinho do lado. Muito obrigado mesmo pela participação de hoje, agradeço imensamente. Um abraço a ti e a toda a equipe da Quantset. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Débora, a todos da BMC. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Grande abraço e boa tarde. Obrigada. Tchau, tchau, Petrocas. Maravilha, tchau, tchau. É isso, a gente vai seguindo por aqui. Seu Gabriel Monteiro, fechando então esse índice Bovespa, só para atualizar o pessoal. A gente tem aqui uma alta de 1,5%, 109.461 pontos, e Bovespa triscou lá nos 110, não conseguiu sustentar. Falta menos de 2 minutos aí para poder a gente fechar esse pregão. No dólar futuro, a gente ficou aqui com uma alta de 0,48%, moeda americana R$ 5,22. Essa situação do índice Bovespa. Seu Gabriel Monteiro. Dona Débora Oliveira, parece que no mercado norte-americano as coisas vão fechar no positivo. Falta pouquíssimo tempo de negociação aberta lá nos Estados Unidos, os 3 principais índices em patamar positivo.
pouco positivo, é verdade, podemos ver uma alteração aí até o fechamento, mas neste momento 0,04% de alta para Dow Jones em patamar de estabilidade, sem ganhar nem perder muito valor nesta tarde. S&P 500 0,20% e nós temos 0,81%, aí sim com um pouco mais de intensidade de ganho de valor para a Nasdaq. Então, essa casa dos ativos de tecnologia de crescimento nos Estados Unidos, hoje ganhando bastante valor. Lembrando, ontem tivemos dados de inflação, hoje vendas do varejo nos Estados Unidos vieram acima das projeções. Então, ainda muita preocupação com inflação e com o mercado de trabalho lá nos Estados Unidos, Débora. É isso aí. Então, a gente vai ficando por aqui na nossa programação, né? Esse é o Gabriel Monteiro, mas a nossa programação, na verdade, não termina por aqui. Hoje a gente tem o SaraCast logo na sequência com o senhor Marco Saravalli. Amanhã eu estou de volta a partir das 10 horas da manhã, ao vivo com a abertura do mercado. À tarde, fechamento do mercado com ele, seu Gabriel Monteiro, que já volta também na programação a partir da hora do almoço. Exatamente, dona Débora Oliveira. A partir da 1h30 da tarde, estou aqui no BMC Stocks. Você chega um pouquinho antes para atualizar a abertura do mercado, mas claro, estarei aqui a partir da 1h30 com o Alex André, sempre ao meu lado, trazendo essa atualização sobre o mercado. O que está acontecendo, quais são as principais notícias e para onde vai ali cada um dos principais ativos do mercado brasileiro. A gente está aqui na BMC News prontos a qualquer instante para trazer informação que gera valor para você, investidor, que nos acompanha. Então, em qualquer momento que você sintonizar aqui na nossa programação, vai ter alguém falando sobre mercado de alguma forma, né, Débora? Então, informação que gera valor é aqui na BMC News. É isso aí. Então, a gente vai se despedindo. Até amanhã. A gente volta, fica na nossa programação. Tchau, gente.